Olá pessoal, o meu grupo é composto por Raíssa Yannick, Arthur Fiais e Vinícius Oliveira. Nós vamos apresentar sobre o tema genes e gêmeos. Em genética, estudos envolvendo gêmeos possibilitam a realização de experimentos naturais para separar os efeitos dos genes e fatores ambientais ao determinar o fenótipo dos indivíduos. Existem dois tipos de gêmeos. Os gêmeos monozigóticos, também conhecidos como gêmeos idênticos, e a gente às vezes mal consegue diferenciar um do outro, a não ser pelo detalhe. Estes, em todos os casos, os bebês possuem o mesmo sexo. Já no caso dos gêmeos dizigóticos, os também chamados de bivitelinos, eles podem ou não ter o mesmo sexo. Claro, eles se parecem pois são irmãos, mas as diferenças são um pouco mais perceptíveis. Todas na verdade, querem ser a Val, né? Mas a Val é a única, querido. Hello! O estudo com gêmeos fornece uma ótima oportunidade para separar as influências genéticas e ambientais em fenótipos humanos. Isso porque gêmeos monozigóticos resultam de uma clivagem que ocorre no início da embriogênese, de um único zigoto fertilizado em dois zigotos separados, resultando em um desenvolvimento com genótipos que compartilham em média 100% dos mesmos alelos em todos os loci e, portanto, eles terão os genótipos e padrões de expressão gênica idênticos. Já os gêmeos dizigóticos são irmãos que compartilham o mesmo útero, mas são formados através de dois ovócitos distintos, fertilizados por dois diferentes espermatozoides, compartilhando cerca de 50% dos mesmos alelos em todos os loci, que é a mesma média de dois irmãos que não são gêmeos. Quando os gêmeos têm a mesma doença, estes são denominados concordantes para a doença. Já quando apenas um membro do par de gêmeos é afetado e o outro não, os mesmos são discordantes para a doença. A investigação de quão frequentes gêmeos monozigóticos são concordantes para uma doença é um método bastante útil para determinar se o genótipo sozinho é suficiente para produzir um distúrbio em particular. Nesta tabela retirada do livro de Thompson e Thompson, nós podemos verificar alguns distúrbios estudados em relação à concordância, isto tanto em gêmeos monozigóticos quanto em gêmeos dizigóticos. Um exemplo é a epilepsia não traumática, que em gêmeos monozigóticos a concordância é de 70% e em gêmeos dizigóticos é de 6%. Isso significa que, se um dos gêmeos monozigóticos tem epilepsia não traumática, o outro gêmeo também a terá em cerca de 70% dos pares. Já se um dos gêmeos dizigóticos tem epilepsia não traumática, o outro gêmeo a terá apenas em 6% dos pares. Como a concordância das doenças na tabela é menor do que 100% em gêmeos monozigóticos, isso significa que há uma participação de fatores não genéticos na predisposição à doença. Um exemplo é da epilepsia não traumática, em que a concordância em gêmeos monozigóticos é de 70%, significando que cerca de 30% da predisposição desta doença é causado por fatores não genéticos. Tais fatores podem incluir influências ambientais, mutações somáticas, efeitos do envelhecimento ou alterações epigenéticas na expressão gênica em um dos gêmeos em comparação com o outro. Uma comparação de concordância para uma doença entre gêmeos monozigóticos e dizigóticos do mesmo gênero e criados no mesmo ambiente revela o quão frequentemente a doença ocorre quando os familiares foram expostos ao mesmo ambiente pré- e pós-natal, sendo que uma concordância maior em gêmeos monozigóticos do que em dizigóticos se mostra uma forte evidência do componente genético da doença. Quando os gêmeos são separados no nascimento por razões sociais, tem-se a oportunidade de observar indivíduos com o mesmo fenótipo ou 50% de semelhança sendo criados em ambientes diferentes. Estes estudos têm sido utilizados para analisar transtornos psiquiátricos, distúrbios alimentares e abusos de substâncias, que se atribuem forte influência ambiental no desenvolvimento da doença. Nesta tabela, também retirada do livro de Thompson e Thompson, nós podemos ver a correlação pareada de IMC entre gêmeos monozigóticos e dizigóticos criados juntos e separadamente. Observando aqui, dá para perceber que o valor médio do IMC entre gêmeos monozigóticos e dizigóticos, eles ficaram muito semelhantes, independente de terem sido criados juntos ou separados.
Porém, a correlação pareada ela foi muito maior para os gêmeos monozigóticos do que para os gêmeos dizigóticos, isto independentemente do fato dos gêmeos terem sido criados juntos ou separadamente. Estas são as nossas referências e este foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção de vocês.